Olá pessoal, eu estou fazendo um segundo vídeo complementando o meu primeiro vídeo, que é uma observação do ponto de vista psicológico, psiquiátrico sobre as chacinas nas escolas. Observei pela evolução um rápido movimento das autoridades no sentido de buscarem nas chamadas Deep Web, as pessoas que transitam, nas redes sociais, num submundo onde elas têm identidades falsas e é difícil de saber quem são. Rapidamente as autoridades buscaram. E me chamou a atenção que foram, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou o Nélio Tombini, sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Aqui no Rio Grande do Sul foram levados para um regime de contenção 4 adolescentes, sendo uma moça de 14 anos. É importante que se fale um pouco sobre o mundo psicológico dos adolescentes. Vocês imaginam, que a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente se comunica com a realidade externa. Uma criança, a comunicação do seu imaginário, do seu juízo crítico com a realidade externa praticamente não existe. Se nós botarmos uma criança uma roupa, uma criança de 3 anos, 4 anos, uma roupinha de super-homem e disser para ela, tu pode ir na janela que tu vai voar, ela se atira achando que vai voar. Ou seja, ela não tem crítica da realidade externa. Com o crescimento, essa crítica vai aumentando. É como se fossem poros, Imagina assim que existem poros, onde nesses poros, a criança, os poros são muito grandes e tudo passa, do ponto de vista da realidade externa e da cabecinha dela, não tem filtro, os poros são muito grandes. Na adolescência, esses poros vão ficando menores, mas continuam sendo muito grandes. O que eu quero explicar para vocês é que os adolescentes, eles também se atrapalham muito do ponto de vista de fazer uma leitura da realidade externa. Eles também se acham, às vezes, poderosos, como se fossem semideuses. E o pior, quando eles se juntam em grupos, a situação fica muito mais séria. Porque eles ficam se estimulando, se desafiando, faz isso, faz aquilo, e eles assumem um papel de superpoderosos. Eventualmente, cometer uma chacina, um crime, é como se fosse uma recompensa diante daquele grupo de adolescentes, como se eles fossem umas eminências quase que deificadas, quase que uns deuses, uns heróis. Então isso é muito importante. Quando eu falo disso, evidentemente eu estou falando que a saúde mental ela vai sendo elaborada, ela vai sendo burilada, ela vai sendo, ela vai se desenvolvendo, vai melhorando com o passar do tempo, com a idade. É isso que a gente espera. Evidentemente não é igual para todos. Por exemplo, se um adolescente tem problemas de família, problemas em casa, pais que bebem, agressivos, ele usa drogas, ele bebe, a saúde mental dele vai para o espaço. Ele vai crescer muito adoentado e correndo o risco de fazer bobagens na vida. Então é importante que a gente, e eu estou chamando vocês para essa reflexão, que me acompanhem, que os adolescentes, de uma certa forma, é como se fosse assim, 50% da mente deles está integrada a uma vida saudável, tem crítica, e 50% estão atrapalhados. Claro que isso aqui é uma divisão que estou fazendo hipotética, não leve muito a sério, isso não é científico. Se eles se juntam com outros adolescentes que têm esta mente grandiosa, que acham que pode fazer uma série de coisas, que podem virar heróis, terem visibilidade nas redes sociais, eles vão ficar mais suscetíveis a essas atitudes agressivas, violentas e que causam uma repulsa em todos nós. Isso também não deixa de ser uma falta de maturidade do aparelho mental. Não chega a ser uma doença porque é um período de transição. Muitas doenças psiquiátricas elas só são dadas quando a pessoa alcança 18 anos. Ou seja, tem que esperar que o aparelho mental fique mais maduro. Então os adolescentes, de uma certa forma, eles são muito fragilizados do ponto de vista da saúde mental. E se eles vivem num grupo de conflitos familiares, violência familiar, pais alcoolistas, pais brigando, dificuldades econômicas, violência no sentido de se baterem, se agredirem, dificuldade de escolaridade, escolarização.
E além disso, eles começam a beber, usar drogas, eles passam a ter muito risco, porque essa mente não está ainda madura o suficiente para lidar com tantas dificuldades. Então é muito importante esse movimento das autoridades de buscarem esses grupos de adolescentes que se juntam, né, que sozinhos não fariam isso. Lembra aquela situação, os mais antigos devem lembrar, que um grupo de adolescentes queimou um índio que dormia em Brasília. Evidentemente que é um grupo. Quando o grupo está junto é perigoso. Um grupo de torcedores de 20, 30 no estádio de futebol ou fora do estádio, olha as bagunças que fazem. O ser humano em grupo, ele tende a liberar o que ele tem de pior. E na adolescência é muito pior. Então, quando se fala de doença mental, eu não quero dizer que tem um diagnóstico e que tem que tomar um remédio. Quero dizer que este aparelho psicológico, a mente, ainda não está madura e fica muito suscetível, né, para ter crises, momentos que a gente chama de psicóticos, que a pessoa faz uma bobagem, faz uma loucura e depois passa daquilo e ela fica pensando o que eu fiz. E na adolescência é muito pior. Então eu estou aqui trazendo essas novas reflexões para que vocês também não se assustem, né? Não se assustem que daqui a pouco nossos filhos estão correndo o risco de ser mortos. E é importante esse movimento assim que está sendo feito de buscar essas pessoas e interná-las em instituições para adolescentes ou mesmo, né, se são adultos, prendê-las, né? Isso acho que é importante que se faça e que se divulgue. Um abraço, Nélio Tombini.